Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Diz a palavra de Deus: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Onde você está nesse momento? Você é chamado pelo povo de Deus? Você assume que pertence a Deus? Você é alguém que assume que pertence a Cristo, que é chamado pelo nome do Senhor? As pessoas te conhecem como cristão, como crente, como alguém que frequenta a igreja, ou alguém que pertence a Deus, alguém que pertence a Jesus? Sim. Se você é essa pessoa que é chamada pelo nome do Senhor, e que o mundo conhece você como alguém que é cristão, como alguém que é servo de Deus, servo de Cristo, mas que está vivendo uma vida não condizente com os ensinamentos de Jesus, mas que está vivendo uma vida em desconformidade com os ensinamentos que Jesus deixou para você e para todos nós, essa é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Você que é chamado pelo povo de Deus, você que é chamado, pelo nome do Senhor, ou alguém que está associado ao povo de Deus, mas que vive uma vida vergonhosa, mas que é uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para Deus. Sim, você que tem estado na igreja, ou até mesmo diz que está em Cristo, mas as suas atitudes não condiz com os ensinamentos de Deus, de Cristo para a sua vida. Você é uma vergonha para o Evangelho, você tem envergonhado o nome de Jesus, você tem desonrado o nome do Deus vivo, esse nome santo, que você diz pertencer a esse Deus, ou se chama pelo nome do Senhor. Está na hora de você repensar, rever as suas ações, as suas atitudes. Está na hora de você parar de ficar brincando de ser crente. Está na hora de você parar de ser apenas um mero telespectador, da palavra. Está na hora de você parar de apenas ocupar lugar no banco da igreja. Está na hora de você parar de se comportar vergonhosamente. A palavra de Deus nos afirma que é inevitável que não venha os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então não seja, meu irmão, não seja motivo, não seja você o canal porque o escândalo venha. Não seja você o canal pelo qual o nome do Senhor está sendo ou será envergonhado. Fuja disso. Jesus, por meio da sua palavra, Ele te ama e Ele está convocando você. Ele não está falando aqui, a palavra de Deus não está falando aqui para quem está lá de fora não, especificamente não. A palavra de Deus está falando exatamente para um grupo de pessoas que se diz
pertencer ao povo de Deus, para um grupo de pessoas que diz ser de Cristo, que é chamado pelo nome do Senhor, né? Vamos simplificar como é ser chamado pelo nome do Senhor, como é ser chamado pelo povo de Deus, né? Certamente é alguém que assumiu um compromisso, né, com Deus, que aceitou a Jesus, ou pelo menos disse que assumiu esse compromisso, ou pelo menos passou a ideia de que assumiu esse compromisso com Deus, com Cristo, e agora, né, e até se batizou, né, participa da Santa Ceia, é até dizimista, é até assíduo nas reuniões, nos cultos, participa, mas não consegue se firmar na verdade. Está cheio de pessoas assim da igreja, está cheio de pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Está cheio de pessoas que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, ouve a palavra de Deus, mas não se submete aos ensinamentos de Jesus. Não pratica a palavra de Deus. Eu não quero te julgar por isso. Longe de mim, não estou aqui para te julgar, não sou juiz. Eu estou aqui como ministro do Evangelho, como profeta, né, da parte do Senhor, te advertindo. O Senhor te adverte nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã. Se arrependa dos seus pecados. Lembre-se de onde você caiu. Levante-se, arrependa-se enquanto há tempo. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, está às portas. Inclusive está às portas agora do seu coração, falando com você. Falando ao seu coração, falando ao seu entendimento. Abra o seu coração. Lembre-se de onde você caiu. Levante-se, se arrependa dos seus pecados e volte a praticar as primeiras obras. Volte a viver, né, o princípio da fé, o verdadeiro amor, o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Jesus, ele quer te levantar, ele quer te sustentar nesse momento. Você precisa apenas reconhecer o seu estado de derrota, o seu estado de fracasso. E pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Reconhecer que falhou, reconhecer que está no chão e que precisa. Estenda a sua mão humildemente para Deus, para Cristo, e peça para Ele lhe sustentar, para Ele lhe renovar, para Ele lhe fortalecer. Jesus está voltando, Ele voltará a qualquer momento. E você vai ficar nessa mesmice. Você vai ficar de qualquer jeito, brincando de ser crente, brincando de ser evangélico? Você vai ficar brincando com coisa séria? Se arrependa dos seus pecados. Porque a palavra de Deus está deixando bem claro, e exatamente para você, que já conhece a palavra de Deus, ou que pelo menos, né, frequenta a igreja, de alguma forma assumiu um compromisso com a palavra de Deus, com Deus. Você que se diz ser homem de Deus, mulher de Deus, o povo de Deus que é chamado pelo nome do Senhor, mas que vive uma vida, né, de vergonha, uma vida fracassada, uma vida de pecado, uma vida de corrupção. Se arrependa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha o princípio da coisa, se humilhar. A palavra de Deus diz que todo aquele que se humilhar, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então a palavra de Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhe diante de Deus, não diante do homem. E orar, se humilhe e ore a Deus de todo o seu coração e pela fé. E buscar a minha face. Você tem que observar o segmento do ensino, o princípio do ensino. Você precisa reconhecer o seu estado, se humilhar perante a presença de Deus, perante o Senhor, orar a Deus, buscar a face do Senhor de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que você se humilha e ora e busca a face do Senhor, o Senhor ainda manda que você se converta. Né? Se converta. Aqui está dizendo bem claro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, você reconhece que precisa fazer tudo isso? Você reconhece diante de Deus? Você tem humildade para desde já se humilhar a si mesmo diante do Deus Todo-Poderoso e orar a Ele, buscar a face dEle e se converter de todo o seu coração dos seus maus caminhos, das suas más ações, das suas más condutas, se converter ao Senhor. Só depois que você se humilha, só depois que você ora, só depois que você busca a face do Senhor de todo o seu coração e se converte verdadeiramente ao Senhor pela fé na sua palavra, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para Deus perdoar os seus pecados, para Deus ouvir a sua oração, para Deus sarar algo em você, algo no seu casamento, algo no seu trabalho, algo nas suas amizades, algo na sua vida, seja qual for a área da sua vida, para Deus sarar a sua casa, sarar o seu bairro, o seu país, você precisa ter compromisso com Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa orar a Deus, você precisa buscar a face de Deus, você precisa se converter dos seus maus caminhos e só então, dos altos céus, o Senhor vai ouvir as suas orações, o Senhor vai perdoar os seus pecados e sarar você, sarar a sua casa, sarar o seu bairro, sarar tudo que precisa ser sarado em você, sarar a sua terra. Qual é o lugar que você se encontra neste momento? É porque a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A palavra de Deus nos afirma, no Evangelho de João, capítulo 4, quando revela ali a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em relação, a mulher samaritana levantando a questão sobre o lugar verdadeiro onde se deve adorar a Deus, onde se deve buscar a Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro que não se pode limitar Deus em um determinado lugar. O Senhor Jesus deixou bem claro que não importa o lugar onde você esteja, aonde quer que você estiver, aonde quer que você esteja, desde que você busca o Senhor de todo o coração e em espírito e em verdade, e claro, pela fé, certamente Ele se revelará para você, certamente Ele se deixará encontrar. Deus é espírito, e você não pode querer limitar um Deus tão grandioso que enche os céus e a terra em um determinado lugar, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele conhece tudo e a todos, e Ele pode todas as coisas. Quem se limita a lugares somos nós, somos minúsculos, pequenos. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é tão grande, Ele está em todos os lugares. E aonde quer que você esteja nesse momento, você pode verdadeiramente encontrar o Senhor, e Ele se deixará encontrar por você, se você o buscardes, se você o buscá-lo de todo o seu coração e pela fé, humildemente. Amém, meu amado irmão? Amém, minha amada irmã? Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra de Deus para você, nesse momento. Arrependa-se dos seus pecados, se volte para Deus de todo o coração. Lembre-se do princípio do ensinamento. Você precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter de todo o coração dos seus maus caminhos. E só assim o Senhor vai te ouvir, só assim o Senhor vai te atender, só assim o Senhor vai te sarar. Amém? A palavra de Deus nos afirma, aleluia, numa determinada passagem das Escrituras, acho que está lá em Provérbios, essa palavra, que aquele que encobre, aquele que esconde os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que
os confessa, aquele que os deixa, aqueles que abandona, alcançará misericórdia. Tem pessoas que até confessam os seus pecados, até confessam os seus erros, mas não conseguem abandoná-los. E o Senhor está ensinando na sua palavra que nós temos que confessar os nossos pecados, não ocultá-los. Nós temos que reconhecermos que somos, que erramos, que pecamos e confessar esses erros, esses pecados ao Senhor de todo o coração, para que possamos alcançar misericórdia. Confessar e abandoná-los, confessar e deixá-los, porque tem pessoas que confessam os seus pecados na igreja, perante as pessoas, perante o pastor, mas não abandonam. E o Senhor está ensinando que nós temos que confessar os nossos pecados de todo o coração e abandonar o pecado. Lembre-se que o pecado é do diabo, o pecado é do maligno, e o salário do pecado é a morte. Você precisa abandonar o pecado, você precisa se livrar do corpo do pecado, porque o corpo do pecado será destruído. O corpo do pecado será destruído. Você precisa se livrar desse corpo pecaminoso. Busque a presença de Deus. Busque o poder de Deus para a sua vida. Diga um não para o pecado. E pela fé, pelo poder que há no nome de Jesus, na palavra de Deus, eu te aconselho a ser radical com o pecado. Seja radical com o pecado. Pela fé em Cristo Jesus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Lembre-se que Jesus, o Senhor Jesus nos afirma na sua palavra que ele repreende, ele castiga todo aquele que recebe por filho, todo aquele que toma por filho. O Senhor está te advertindo, e o Senhor está te disciplinando, o Senhor está te exortando, te repreendendo, porque Ele te ama. Não é para você se aborrecer, não é para você ficar aborrecido ou chateado, não. Essa mensagem é uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir, mas acredite, é a mensagem, é a palavra que você precisa ouvir da parte de Deus neste dia para você. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Tema a Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja firme, seja firme e abundante no seu coração, na sua vida, E alcance também a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Que o Senhor venha lhe dar força, venha lhe dar graça, venha lhe dar coragem, venha lhe dar sabedoria. Que o Senhor venha dar a você tudo aquilo que você precisa, todo o suporte que você precisa e necessita, a dignidade que você precisa e todo o suporte para você realizar a obra de Deus, fazer a obra de Deus em espírito e em verdade, com sabedoria, com entendimento, com zelo e no temor do Senhor. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Guarde essa palavra no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, como diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 11. Guardei, diz o profeta, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Jesus está voltando. Santifique-se pela obediência da palavra de Deus. Seja vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Desde já, obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe grandemente.